Bom, pessoal, só um pedido lá do chat, vou dar uma contextualização muito rápida, que a gente está com o tempo estourado. O que é uma cooperativa de plataforma? Para explicar o que é uma cooperativa de plataforma, eu preciso explicar uma plataforma. Uma plataforma é basicamente uma orquestradora de interações entre duas pontas. Numa ponta você tem os produtores e numa outra ponta você tem os consumidores. E a plataforma faz essa orquestração dessas interações por meio de dados, geralmente de uma forma muito eficiente e muito rápida. Então, exemplos de plataformas. O Uber é uma plataforma, o iFood é uma plataforma, o Google é uma plataforma de publicidade, mas é uma plataforma. Então, ela faz essa orquestração. O Airbnb também. Quando você começa a falar em cooperativismo de plataforma, é você ter essas plataformas na mão de cooperativas. E aí o interessante é que esses produtores das plataformas se tornam associados e cooperados. Então, você tem uma plataforma que é governada, seja pelo lado dos produtores, seja pelo lado dos consumidores. Resumindo, muito rapidamente, é isso uma plataforma, mas se você pesquisar cooperativismo de plataforma, com muito orgulho, vocês vão achar lá na primeira página do Google um blog post da Conecta explicando isso. Pessoal, uma coisa que a gente aprendeu, que foi uma grata surpresa fazendo o mapeamento do Radarcop, que a gente começou a perceber que achar cooperativas de crédito que estavam já assumindo esse papel de habilitadoras, né, do empreendedorismo e da inovação no cooperativismo. E esse painel é justamente para isso, para a gente mostrar e até para inspirar outras cooperativas de crédito a fazerem o mesmo, a assumirem esse papel que algumas já estão assumindo. Quando a gente começou a conversar com esses empreendedores cooperativos, a gente percebeu isso, que eles foram indicando algumas cooperativas de crédito que os tinham apoiado. E aí nós fomos procurar essas cooperativas de crédito para falar aqui, para inspirar. Então, o tema do painel é o papel das cooperativas de crédito como apoiadoras do ecossistema empreendedor e inovador cooperativista. Aí eu vou chamar primeiro o nosso mediador, o Romário Ferreira, diretor da Conecta, que já se apresentou, e o Romário fica à vontade para chamar os outros participantes. Obrigado, Gustavo. Bom, esse é um tema bem interessante. Depois eu vou falar um pouquinho ali, olhar para o radar e entender onde que as cooperativas de crédito se encaixam ali. Mas para essa conversa eu vou chamar aqui o Michael Feitosa, que é analista de inovação da Sicoob Credit Citrus, a Carla Pliski Alves, que é assessora de ecossistemas de inovação da Sicredi Pioneira, e também a Josi Fortes, que é assessora de relacionamento e cooperativismo da Sicredi Conexão. Bom, pessoal, primeiro, obrigado, tá, pela presença de vocês. A gente entende que, olhando para o mapeamento ali, para o mapinha, tá, e quem tiver aqui presencialmente pode ver ali atrás, quem estiver assistindo pode baixar no nosso site, vai ver que uma das caixinhas ali é a caixinha do habilitador, que é onde a gente enxerga que as cooperativas de crédito se encaixam e encaixam muito bem, tá? Então, nada melhor que ter vocês três aqui para discutirem esse assunto com a gente. Eu vou pedir para que vocês comecem se apresentando, né, e comentando um pouquinho o que a cooperativa de vocês tem feito. A gente vai começar aqui com o Mike, porque o dele já está ali engatilhado, e aí na sequência a gente vai seguindo, tá bom? Legal, boa tarde, pessoal. A Sicoob Credit Citrus, a gente tem algumas iniciativas já de apoio ao empreendedorismo coletivo, a demais cooperativas. E aí eu trouxe um case que eu acho importante a gente detalhar um pouco mais para falar sobre esse apoio que a gente tem dado. Então, vou passar um vídeo para explicar um pouquinho sobre uma cooperativa de trabalho chamada YouGreen, que a gente apoia. E assim que terminar o vídeo, eu falo um pouquinho mais sobre de que maneira a gente tem apoiado essa cooperativa. São Paulo, né, a iniciativa? Isso, é uma cooperativa de São Paulo, isso mesmo.
Nós começamos o programa de hoje aqui em São Paulo e vamos conhecer a história da IU Green, uma cooperativa que tem como missão elevar a qualidade de vida e renda dos trabalhadores da coleta seletiva por meio da gestão cooperativa, contribuindo com o desenvolvimento sustentável. Eu, Léo Chaves, cooperado da Credicitos, apresento histórias que fazem sentido. A IU Green foi fundada por Roger Coppel, também cooperado Credicitos, e decidiu deixar a carreira em empresas multinacionais para empreender e construir junto com tantos outros, e isso faz todo sentido. Eu estava completamente realizado até chegar a janeiro de 2011 e eu ter uma experiência como voluntário de um final de semana na Cruz Vermelha, na região serrana do Rio de Janeiro, que tiveram uns desmoronamentos de terra, e quis tentar ajudar fazendo o que eu fazia no meu dia a dia. Quando voltei segunda-feira para a fábrica, pensando, o que eu estou fazendo na minha vida? E nisso comecei a pesquisar o que estava acontecendo no mundo e descobri que o Brasil tinha acabado de aprovar uma lei, que chama Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga o nosso país a fazer logística reversa. Fui conversar com uma catadora, era um monte de gente super engajada trabalhando, num ambiente não necessariamente dos melhores, porque faltava ali organização, faltava processo. Eu senti que aquilo que eu fazia tinha muito sentido naquele lugar que eu estava visitando. O cooperativismo parte do princípio que é possível unir desenvolvimento econômico e bem-estar social. Por compartilhar desse ideal de mundo, a Credicitos apoia a IU Green desde 2013. Aí, gente, estou aqui com o Roger do meu lado, que é o cara que fundou tudo isso aqui. Conta pra gente por que é que você se afastou de um modelo convencional, que você vem de uma multinacional, para o sistema cooperativista. Me apaixonei pelo conceito social do cooperativismo, que não abre mão do capital. Então, diferente de uma organização social e de uma ONG, o cooperativismo trazia com muita clareza esses dois universos, do econômico e do social, que no modelo tradicional de negócios, o social nunca era tão marcante, né? Todos aqui são seus sócios? Todos são meus sócios. Elas têm poder de decisão direto sobre o negócio que a gente está tendo. Elas me elegem, por exemplo, e podem me tirar do meu cargo. É uma democracia representativa, de forma que uma pessoa que nunca empreendeu na vida se torna dona de um negócio. Talvez os grandes pilares dessa história é a independência e a autonomia. As pessoas passam a querer mais, a desejar mais, a se sentirem cidadãs, atuantes. E isso, para mim, já muda tudo, né? Um ideal que transforma a realidade de gente como a Laura, que encontrou em seu trabalho a possibilidade de uma vida melhor. Sou de Belém do Pará e eu tinha um sonho de vir conhecer São Paulo. Eu fiquei sem casa, morei 15 dias no aeroporto. Eu vi uma placa que estava sinalizando que tinha vaga em reciclagem. Aí, quando eu cheguei lá, o rapaz disse que não me queria, porque eu era mulher. Aí eu voltei triste, falei com uma moça, ela disse para mim, fala com tal pessoa que trabalha em outra cooperativa e ela vai te ajudar. E eu comecei a trabalhar na IU Green. Estou há 3 anos. Tudo que eu tenho hoje em dia aqui em São Paulo, eu agradeço a Deus e a IU Green. E a IU Green, ela é uma cooperativa humanitária. Ela abre oportunidade para todo tipo de gente, para todo tipo de pessoas, de raça. A IU Green não tem discriminação. Eu sempre disse, a IU Green é uma família. O que a gente está tentando fazer é trazer tecnologia, trazer engenharia para esse trabalho, com isso trazer dignidade, respeito e reconhecimento ao trabalho desse pessoal. A Credicitos apoia o empreendedorismo e a perenidade das empresas com soluções financeiras inovadoras e de valor, como a IU Green. Nós encerramos nosso programa inspirados pela trajetória de vida como a do Roger, que convoca tantos outros a construírem juntos uma perspectiva de mundo mais colaborativo e, especialmente, mais sustentável. Até a próxima.
Bom, pessoal, então, como eu falei, esse é um case, né, de uma das cooperativas, uma das ações que a gente faz de apoio aí ao empreendedorismo. E desde 2013, a gente apoia a YouGreen de várias formas, então, participando de programas de capacitação, inclusive em apoio com o Sebrae, participando de ações sociais, apoio financeiro. E desde 2022, a gente tem apoiado a YouGreen num processo de expansão. Então, a gente está, junto com a YouGreen, tirando ela apenas de São Paulo e levando para outras cidades da região de atuação da Credit Citrus. Então, a primeira cidade para onde a gente está indo é Ibitinga, que é interior de São Paulo, tida como a capital dos enxovais, do bordado, e isso gera muito lixo reciclável, muito resíduo sólido na cidade, né? E já há um tempo que esses resíduos se tornaram um problema lá, por serem tratados de maneira incorreta, né? Coloca muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente tem apoiado a YouGreen a ir para Ibitinga. Em todos esses aspectos, a gente está junto no desenho do modelo de negócio, a gente está junto nas negociações com a prefeitura, com os empresários da cidade, a gente está apoiando financeiramente. A estrutura física já está toda pronta, então a gente já tem um espaço enorme, maravilhoso. A gente não, né? A YouGreen tem um espaço maravilhoso lá, esperando os últimos detalhes para começar a atuar. E aí, feito essa inauguração em Ibitinga, quando estiver tudo bem, tudo rodando, tudo funcionando, a ideia é levar para outras cidades da região de atuação da Credit Citrus. Legal. Josi, agora é sua vez, agora se puder apresentar para a gente. Claro. Se a gente for falar, né, de cooperação e desse movimento de ajudar as pessoas, de colaborar com as pessoas que têm um objetivo em comum, a gente começa falando da nossa história, né? Nós, como Sicredi Conexão, começamos nosso trabalho em 1981 com um grupo de produtores rurais que também, assim como a Sicredi pioneira, né, em busca de condições de vida melhor, né, de concessão de crédito. E nesse olhar que a gente teve da nossa história, a gente também, na nossa vida, né, de cooperativa, a gente encontra, então, grupos com esse mesmo intuito, com esse mesmo olhar de buscar essa ajuda em comum. Só não está passando? Vamos ver. Agora foi. Então, a Sicredi Conexão hoje, só para contemplar para vocês, nós estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Eu hoje estou como assessora de relacionamento no estado de Minas Gerais e vim participar aqui com vocês hoje porque esse movimento do Conecta, né, fez com que realmente brilhasse nossos olhos e entender como podemos ajudar ainda mais essas cooperativas que foram mapeadas e outras que estão vindo agora, que nós estamos ajudando mais duas a fomentar, né, e estabelecer-se como cooperativas, e que a gente possa, a partir desses movimentos, clicar, né, conectar esses laços para que a gente possa realmente colaborar ainda mais. Vamos ver aqui? Agora cima, né? Tá. Mas, além dos nossos retornos financeiros, dos nossos associados, que, né, esse ano a gente retornou mais de 23 milhões de retornos financeiros para os nossos associados, nós temos uma atuação social muito forte. E essa atuação social, ela conecta 19 programas, ações e também, né, projetos que a gente traz para a comunidade. Então, esses projetos, essas ações, elas fazem realmente esse movimento de conectar os diversos públicos que a gente atende, desde a mamãe que está lá com o bebê na barriga, né, com a futura mamãe, até a longevidade com o pessoal da terceira ou melhor idade. E, nesse movimento, a gente traz com que todos os nossos públicos, os nossos associados, eles sejam atendidos. Vem muitos grupos de pessoas, produtores, empresários, né, motoristas de aplicativo, motoristas de caminhão, que vêm para nós, principalmente também grupos de produtores, trazendo muito esse intuito de como que a gente pode colaborar com eles. E, às vezes, nem só financeiramente, e sim explicando para eles o que é o cooperativismo, como é essa atuação, o que realmente o cooperativismo faz de impacto na vida das pessoas. E a gente traz palestras sobre associativismo e cooperativismo, a gente realmente linka eles com o Sebrae, com universidades, para que possam realmente entender se realmente o cooperativismo é o melhor modelo de negócio. Por isso que, quando a gente fala desse movimento de ter essa convergência de propósito genuíno, conforme antes falaram ali, o pessoal do Sescope comentou, né, como é importante a gente fazer essa análise inicial. Porque vem muitas pessoas também para nós com o intuito de, às vezes, alguns benefícios.
E não com aquele movimento genuíno de ter uma cooperativa para que todos ganhem, mas sim com o interesse, às vezes, próprio, né? Que é o interesse de como eu vou ganhar mais com isso. E por isso que a gente faz esse movimento de entender, de buscar entender, buscar conhecer a genuinidade dos negócios, né? Desse propósito das pessoas, para que realmente faça valer a pena a nossa integração, o nosso movimento de colocar energia em ajudar esses projetos, né? E nesse movimento a gente vem muito com 2 projetos que a gente apoiou, que viraram cooperativas. Um deles é a CoopMob, muito parecido com a Comob, né? Que é também motoristas de aplicativo de mobilidade urbana. Tiveram os mesmos problemas que vocês com aplicativos, né? Com a plataforma, mas agora eles estão estabilizados, já faz aí 3 anos que eles têm de fundação. E realmente eles se encantaram com o propósito do cooperativismo, onde não somente uma pessoa ganha, mas que todos eles pudessem ganhar. E aí eles buscaram o Sicredi como apoiador. Nós estávamos chegando, na época, em Extrema, na cidade mineira. E aí a gente mostrou para eles como eles poderiam ganhar, com todos eles ganhando. E não somente uma pessoa ganhando. E nisso a gente começou a ganhar um pouco mais de espaço ali na cidade. A gente também veio com o projeto da Cooper Extrema. A Cooper Extrema, então, são de motoristas de caminhão. Extrema, para vocês terem noção, é o maior polo logístico do Brasil. E não tinha, em sua maioria, motoristas de Extrema. Vinham motoristas de outros lugares para atender as maiores empresas de logística do Brasil. E aí começou a criar uma dor muito grande com esse público. E eles iam para o poder municipal e pediam, poxa, me indica, porque eu quero atender essas empresas. Mas o poder público não pode indicar uma empresa. Agora, se for um grupo de pessoas, ele pode indicar. E aí criou-se, então, a Cooper Extrema, e com o apoio, juntamente do Sicredi Conexão, com o Sebrae, a gente, então, forneceu para eles capacitações, para que eles entendessem o propósito do cooperativismo, como que seria esse melhor modelo de negócio, e realmente, se eles pudessem, então, entender se cooperativa era o melhor negócio para eles. E, para vocês terem noção, eles estavam há 20 anos tentando se reunir, chamar esse público para a mesma mesa, e eles não estavam conseguindo. E, nesse movimento de começar a olhar, a gente viu que quanto maior o problema, maior era a oportunidade. Porque eles diziam assim, vocês não vão conseguir. E nós, não, eles vão conseguir. E a gente investiu tempo, a gente investiu energia para trazer essas oportunidades para ele, para trazer o quanto o cooperativismo realmente poderia fazer a diferença na vida deles. E a Sicredi Conexão, assim como a Sicredi Pioneira, a Cicobi, né, a gente olha realmente esse empreendedorismo social, esse empreendedorismo de cooperativa, né, porque a gente vê a oportunidade. Que se a gente quer realmente um mundo melhor, a gente não pode esperar pelo outro. Nós temos que começarmos a fazer no nosso dia a dia. E por isso que a gente conecta pessoas, Radar conecta junto com a gente aí, para que a gente possa realmente alavancar ainda mais o sistema cooperativo. Legal, Josi, muito, muito bom. Bom, dando seguimento aqui, depois a gente vai entrar nas perguntas. Enfim, eu tenho algumas questões para vocês. Agora é a vez da Carla falar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho de ecossistema, né, Carla? Tá ligado? Funciona? Tá. Não tem uma apresentação, mas vamos lá, né? A pergunta é o que a gente vem fazendo em relação a tudo isso, né? A Sicredi Pioneira hoje, ela acredita na força dos ecossistemas de inovação. Então, é por aí que a gente vem atuando em diversos pontos. Um deles é o Complexo Lab, a iniciativa que os colegas apresentaram um pouco mais cedo. Então, atuando em diversos pontos do ecossistema de inovação. Porque a gente acredita no poder que ele tem de transformar as comunidades. Então, a retenção de talentos, a economia local, né? E também diversificar a matriz econômica, novos negócios nascendo nesses municípios. E, além disso, né, a força que as cooperativas em conjunto têm para movimentar isso. E aí, trazendo um exemplo aqui com a Josi, né, Sicredi Conexão, atualmente a gente está desenhando uma parceria com o Senai, os Institutos de Inovação de São Leopoldo, inclusive, para que a gente possa fornecer linhas de crédito com um olhar de cooperativas para esse ecossistema de inovação. É um dos exemplos, né? Legal. A gente vê aí várias iniciativas, como o Gustavo comentou, aquela introdução que ele fez foi bem interessante, que a gente chegou até vocês muito por conta também das iniciativas, né, que foram pontuando. O Radar é muito nessa linha, né, ele parte daquele
do centro ali, né? Os empreendedores vão indicando quem que ajudou e como ajudou e tal. Mas a gente ainda se pergunta, né? Por que que o cooperativismo ainda é pouco conhecido como uma solução para empreender e para inovar nessa nova economia? E aí eu queria saber de vocês três, na verdade. Eu vejo muito Minas Gerais, vou trazer um contexto. Aqui no Sul, a gente é um pouco mais acostumado com falar de cooperativas, né? A gente tem cooperativas agropecuárias, cooperativas de crédito, muito mais atuantes. Quando eu cheguei em Minas, a gente viu que a dificuldade era bem maior para explicar o que era cooperativismo. Visto ao longo da história vários problemas que foram acontecendo, várias dificuldades que foram acontecendo, e as pessoas, elas seguraram a dificuldade em vez de olhar a solução, né? E aí a gente trouxe para eles conhecimento. O maior desafio hoje é a falta de conhecimento. Porque por mais que você fale a idealização do cooperativismo, se a gente não trouxer na prática como se faz isso, há um certo receio. Então eu vejo que hoje o maior desafio é a falta de conhecimento realmente de chegar até essas pessoas para que elas entendam que o cooperativismo é uma forma de inovar. Eu fui fazer uma aula magma na Inatel, né, sobre realmente o empreendedorismo, o cooperativismo como empreendedorismo, e os próprios alunos disseram, poxa, então a gente pode abrir uma cooperativa a partir de algo que a gente necessite, assim, desde que aquele grupo entenda que tem um objetivo em comum e é uma dor para vocês, é um movimento da gente realmente trazer como inovação. Nós estávamos falando aqui na TEL, né, que é um dos maiores polos de tecnologia aí do Brasil. Como eles também poderiam trazer essas oportunidades para o cooperativismo, né? Pois é, acho que já, inclusive, foi bastante falado isso aqui hoje, né, nos painéis anteriores, mas acho que é importante porque reforça realmente essa deficiência. Então, na nossa visão, acho que falta muito comunicação, informação sobre o modelo, sobre o cooperativismo. Hoje, para alguém buscar, montar, constituir uma cooperativa, ela já precisa saber o que é o cooperativismo, quais são os benefícios, e aí ela busca informação sobre como montar uma cooperativa. Mas talvez se nós tivermos uma comunicação constante, mais ativa, né, com uma linguagem mais voltada para o público jovem, para o público empreendedor, então a gente pode mostrar que é realmente uma alternativa, né? Até já participei de algumas reuniões de um movimento chamado Diálogos de Intercooperação, que une várias cooperativas que estão aqui hoje, e a gente já discutiu, inclusive, sobre por que não criar um movimento como o Agroetec, o Agroepop, o Agroetudo, voltado para as cooperativas, né? Então, levar realmente para a população o conhecimento. Está muito na linha do que a Josi falou, falta conhecimento, falta informação, e isso tem várias frentes, mas eu acho que a comunicação é uma frente importante. Na mesma linha, né, do conhecimento, mas a gente tem uma responsabilidade de simplificar a linguagem do cooperativismo para poder aproximar, né? Hoje a cooperativa, então, faz um movimento buscando aproximar o ecossistema de inovação, desenhando soluções financeiras e não financeiras customizadas, que falam com a necessidade desse ecossistema, para aproximar, então, no segundo momento, poder falar de cooperativa e explicar, né? Mas já tendo a conexão com esse público. É um movimento que é interessante também para a gente poder levar o conhecimento, simplificar e conectar com as necessidades de cada um desses públicos, né? Porque depois é natural que ele tenha engajamento. Sim, até puxando até uma frase, né, foi dita ali no lançamento do radar no Gramado, o Thiago do Complexo, até tomei nota quando ele comentou lá, que às vezes muitas iniciativas elas estão surgindo até como uma cooperativa de fato, só que às vezes eles não têm esse conhecimento, né, de que aquilo é uma startup cooperativa, que aquilo é uma cooperativa, né? E aí falta esse conhecimento. Mas além do conhecimento, dá para pontuar o que mais falta, além do, né, a gente começou aqui a conversa falando das cooperativas de crédito como habilitadoras. Naturalmente a gente pensa em recursos, né? Mas não é só isso, né? Se a gente for ver hoje, além do conhecimento, é o quesito da gente conseguir mobilizar. Quando a gente falou da Copmob, né, que foi a primeira cooperativa que realmente nós ajudamos a startar e ajudar a fazer esse movimento de abrir a cooperativa em si, o lançamento dela, foi a parte da mobilização das pessoas
além desse entendimento, elas saberem também que elas teriam que aportar valor, assim como numa outra empresa comum, como o capital social. E elas entenderem isso também, sabe? Então, vai tudo parte da mobilização das pessoas entenderem o processo, mas elas quererem estar dentro, sabendo o seu papel dentro da cooperativa. E aí, quando a gente fala de sim, de outras tech, né, que é, vou ter que citar nomes, 99 e a Uber, não tem como dizer, você vai ser dono do teu negócio, né? Você não vai estar trabalhando para uma outra empresa que a distribuição de resultado não volta para você. E isso é muito importante, essa mobilização de quem está dentro realmente entender que está dentro de uma cooperativa, né? A gente vê que um ponto importante também, pelo que a gente hoje tem um hub de inovação, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e pelas conversas que a gente tem com os empreendedores, com quem chega até lá, a gente vê que um ponto importante, além da informação, da comunicação, é o apoio. E acho que isso ficou bastante evidente no painel anterior também, né? Hoje, mesmo você tendo a informação, então hoje você tem o site da OCB, o próprio Sebrae, que disponibiliza informação a como montar uma cooperativa. Mas e o apoio na prática. Então, você, de repente, ter um consultor, ter um local onde vai te mostrar como criar esse plano de negócios, qual a documentação que você realmente precisa ter, que vai te ajudar a entender a legislação, qual é o teu papel, como funcionam as confederações, enfim. Ter um apoio prático. Hoje, a minha cidade é Bebedouro, interior de São Paulo. A gente tem lá um espaço do Sebrae, em parceria com a Prefeitura Municipal, que é um espaço bastante grande, é como se fosse um corredor cheio de salas. E hoje, quando alguém quer empreender, quer abrir uma empresa, você vai até esse espaço e na primeira sala você vai saber qual é a documentação que você precisa, na segunda sala você vai ter o cartório de registro, na terceira sala você tem o Banco do Povo que vai te financiar, na quarta sala você tem o Sebrae que vai te capacitar, enfim, você passa por uma jornada, de fato, para tirar a sua empresa do papel. E aí, por que não ter um espaço como esse, ter um apoio como esse para o surgimento de novas cooperativas, né? A gente tem discutido algumas iniciativas que a gente possa apoiar nesse sentido, que a gente possa realizar, e fiquei muito feliz com a visita aqui, porque conheci um projeto da Sicredi Pioneira, do Complexo Lab, que inclusive leva o nome de um projeto que a gente estava pensando lá, que é o Acelera Coop, que a gente quer não só acelerar cooperativas, mas apoiar em toda essa jornada, né, de criação de uma nova cooperativa, de um empreendimento coletivo, colaborativo, enfim. Então, eu acho que um dos pontos que falta é, além da comunicação, o apoio nesse início de jornada. Legal. Então, entendo que as cooperativas podem atuar como um conector e potencializando iniciativas que já existem. Escutei várias vezes falar de um grande parceiro que a gente tem aqui, que é o Sebrae. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Sebrae X, que é o braço de inovação do Sebrae. E eu fiquei sabendo recentemente que só tem aqui no Rio Grande do Sul, mas a expectativa é que eles possam ir também para território nacional, mas por enquanto tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente se conecta muito com o Sebrae para poder fazer esses apoios locais, né, com mentor e tudo mais, e fazer também a conexão desde a etapa de ideação de novos projetos até, então, a etapa de expansão. Não, legal. E, inclusive, foi no Sebrae X, né, que a gente fez o lançamento do Radar Cop na última quinta-feira. Então, é esse ecossistema, né? Isso que a gente fala de ecossistema e ter vários atores envolvidos. Meu tempo está quase esgotado aqui, mas o Gustavo não vai ficar bravo, a gente vai esticar aqui mais um pouquinho. Só para a gente finalizar mesmo, eu queria saber falar um pouquinho de futuro aqui, um pouquinho das iniciativas que estão sendo desenvolvidas ou que vocês pretendem desenvolver, como o Mike citou aqui, a questão do Acelera Coop, que já era uma ideia de vocês também. Enfim, o que vocês podem falar para a gente, né, de iniciativa das cooperativas de vocês nesse sentido para apoiar o empreendedorismo cooperativo? Posso falar? Eu acho que uma das grandes iniciativas que a Pioneira vem potencializando é poder olhar os ecossistemas, esses movimentos de inovação da região, como um grande ecossistema. Então, a gente vai atuar para que eles consigam também se enxergar como um único ecossistema e potencializar as necessidades para ter um campo fértil para nascer novas ideias, né, novas soluções. Então, acho que é isso.
como o Sicredi Conexão, é a gente ampliar realmente esse processo de conectar pessoas, principalmente, né, trazendo essas instituições formadoras, como o Sebrae, universidades, para perto desse público, para que a gente possa realmente, como a gente diz, antes de formar uma cooperativa, você precisa formar um cooperado. Então, o quanto isso é importante, né? Como você falou, desde o processo inicial. Então, a Sicredi Conexão, entendedora disso, ela realmente visa cada vez mais, né, fomentar esse movimento, trazendo mais formações e cada vez mais apoiando esses grupos, né, que têm essas dores para que elas possam ser sanadas e o cooperativismo aí se fortifique cada vez mais. Bom, a gente espera continuar apoiando iniciativas como a Ugreen, e através da Credit Citrus, do nosso Instituto Credit Citrus, e a gente constituiu esse espaço, esse hub, né, em parceria com um hub de inovação chamado O Novo Lab, e são muitos os objetivos desse projeto, mas alguns deles são levar inovação para os nossos cooperados, para o negócio dos nossos cooperados, e estruturar esse processo, apoiar esse processo de empreendedorismo coletivo. Então, essa iniciativa do Acelera Coop é uma delas. A gente vai promover diversos eventos sobre empreendedorismo, novos modelos de negócios, gestão. A gente vai promover capacitação para a comunidade como um todo, para quem tem interesse em saber, em conhecer mais sobre o processo. E a gente quer ter essa estrutura de apoio para esses novos empreendimentos ali no Novo Lab. E um segundo ponto que eu acho que é relevante é a nossa participação no Radar Coop. Eu acho que já é um ponto de que a gente está olhando para isso, de que a gente quer apoiar, de que a gente quer estar junto, né, desse movimento. Perfeito, gente. Eu agradeço muito pela participação de vocês, pelas apresentações, tá bom? Mike, Josi, Carla, obrigado.